Em uma noite fria e tempestuosa, nas montanhas dos Alpes, uma lenda esquecida ganhava vida novamente. Séculos haviam passado desde que o nome de Victor Frankenstein foi sussurrado com medo pelos habitantes locais, mas os ecos de sua terrível criação ainda assombravam a pequena vila de Ingolstadt. A casa, que antes fora o laboratório de Victor, estava em ruínas, escondida por uma floresta densa e misteriosa, envolta por neblina constante, onde apenas os mais corajosos ousavam pisar. No entanto, algo terrível estava prestes a ser despertado. Isabela, uma jovem historiadora obstinada, era fascinada por lendas antigas. Sua obsessão pelo mito de Frankenstein a levou até aquele vilarejo esquecido. Ela sabia que muitos acreditavam que os restos do monstro, criado pelo cientista louco, ainda estavam enterrados nas profundezas daquele local. Determinada a descobrir a verdade, Isabela montou uma equipe de pesquisadores para explorar as ruínas do laboratório. O que ela não sabia é que o mal nunca permanece enterrado para sempre. Chegando ao vilarejo, Isabela e sua equipe foram recebidos com olhares desconfiados e palavras de aviso. Os mais velhos contavam histórias de desaparecimentos inexplicáveis, de gritos à noite vindos da floresta e das sombras gigantes que espreitavam ao luar. Mas Isabela, movida por sua ambição, ignorou esses relatos como meros contos de velhas. Ela estava convencida de que, se encontrasse evidências do monstro de Frankenstein, sua carreira acadêmica alcançaria o ápice. Nas profundezas da floresta, escondido entre árvores antigas e cobertas de musgo, estava o laboratório de Victor Frankenstein. Ao adentrarem as ruínas, Isabela e sua equipe logo perceberam que estavam mexendo com algo muito além de sua compreensão. Os equipamentos estavam enferrujados, cobertos por poeira e décadas de abandono, mas uma estranha sensação de presença preenchia o ar, como se algo ou alguém estivesse observando cada movimento deles. Uma sensação que foi rapidamente confirmada quando eles encontraram um túnel oculto sob o chão da antiga sala de experimentos. A descida pelo túnel parecia não ter fim. Os degraus rangiam a cada passo e as paredes estavam cobertas por antigos símbolos que nenhum deles conseguia decifrar. Quanto mais fundo iam, mais frio e pesado o ar se tornava. Até que no fundo, encontraram uma sala enorme, onde jaziam pedaços de corpos preservados, alinhados em macas cobertas por lençóis. No centro, uma mesa de operação onde as marcas de experimentos macabros ainda eram visíveis. Sem saber, Isabela e sua equipe haviam desencadeado uma força muito além do que poderiam controlar. Um tremor percorreu a sala quando eles acidentalmente ativaram um mecanismo oculto que trouxe à vida uma energia antiga, adormecida por séculos. A câmara tremeu e, ao longe, um som gutural ecoou pelos corredores, o som de algo imenso, algo faminto. Os cadáveres em volta começaram a se mexer e a escuridão ao redor parecia engolir tudo. O verdadeiro terror, porém, estava apenas começando. O monstro de Frankenstein, adormecido e esquecido, não apenas sobrevivera ao tempo, mas evoluíra. Ele não era mais o ser confuso e rejeitado por seu criador. Agora, ele era um ser inteligente, implacável e consumido pelo ódio acumulado ao longo dos séculos. Desperto de sua hibernação forçada, ele emergiu das sombras, mais forte e astuto do que antes, buscando vingança contra a humanidade que o criou e o abandonou. Isabela e seus colegas estavam prestes a enfrentar o horror máximo.
Uma criatura que conhecia o pior da natureza humana e que estava decidida a fazer o mundo pagar por seu sofrimento. A noite estava apenas começando, e a escuridão trazia consigo uma sede de destruição que nenhuma lâmpada poderia iluminar. A criatura de Frankenstein havia voltado. Isabela e sua equipe, agora isolados nas profundezas daquele laboratório esquecido, estavam à mercê do monstro. O que restava da equipe estava em pânico, divididos entre a descrença e o puro terror. Isabela, no entanto, se recusava a aceitar que sua busca pela verdade havia despertado algo tão monstruoso. Enquanto tentavam encontrar uma saída, os corredores estreitos ecoavam com os passos pesados da criatura, que se movia silenciosamente nas sombras, caçando um por um. Isabela se lembrou dos diários antigos de Victor Frankenstein, onde ele relatava os detalhes minuciosos de sua criação e suas tentativas de destruí-la. Contudo, o que ninguém sabia era que o monstro havia desenvolvido a capacidade de se regenerar e evoluir, tornando-se praticamente indestrutível. E agora, ele buscava mais do que simples vingança. Queria recriar o mundo à sua imagem. Enquanto isso, lá fora, na superfície, a tempestade aumentava, isolando a vila do resto do mundo. Ninguém sabia que nas profundezas da floresta, a criatura estava se preparando para emergir novamente e espalhar sua ira. Isabela, encurralada, percebeu que a única maneira de deter o monstro era confrontá-lo diretamente e usar a única arma que Victor Frankenstein havia deixado escondida no laboratório. Um dispositivo de destruição que poderia, com sorte, acabar com a criatura de uma vez por todas. A batalha final entre Isabela e o monstro de Frankenstein estava prestes a começar, em uma luta não apenas pela sobrevivência, mas pelo futuro da humanidade. O ar dentro do antigo laboratório estava carregado de tensão. Isabela, agora separada do restante de sua equipe, vagava pelos corredores escuros, tentando desesperadamente encontrar o dispositivo que Victor Frankenstein havia criado para destruir sua obra-prima monstruosa. Seus pensamentos eram consumidos pelo horror que testemunhara. A criatura que Victor, em sua arrogância, trouxe à vida estava ainda mais mortal do que os relatos históricos sugeriam. Enquanto ela se movia silenciosamente pelas ruínas, o som constante dos pesados passos da criatura ecoava à distância, cada vez mais próximos. Sabendo que sua única chance de sobreviver era encontrar o dispositivo, Isabela acelerou seu passo, guiada apenas pela fraca luz de sua lanterna e pelos esparsos registros que lera nos diários de Frankenstein. Finalmente ela chegou a uma sala que, diferentemente das outras, parecia bem preservada. As paredes de pedra eram cobertas por símbolos estranhos e fórmulas químicas, e no centro havia uma caixa de metal ornamentada. Ao abri-la, Isabela encontrou o que procurava, uma arma rudimentar, composta por tubos de vidro e fios, com um coração pulsante de energia dentro. Este era o legado final de Frankenstein, uma máquina capaz de gerar uma descarga elétrica poderosa o suficiente para desintegrar qualquer tecido vivo. Enquanto Isabela inspecionava o dispositivo, o silêncio ao seu redor foi quebrado por um som que gelou sua espinha, uma respiração pesada e irregular. Ela se virou lentamente e viu à entrada da sala a silhueta maciça do monstro. Seus olhos, agora brilhando com uma inteligência fria e calculista, cravaram-se nos dela. Ele não avançou imediatamente. Em vez disso, observou-a com uma mistura de ódio e curiosidade, como se tentasse entender a razão de sua existência condenada.
Você trouxe isso de volta? Ele perguntou com uma voz grave e distorcida, cada palavra carregando o peso de séculos de sofrimento. Isabela mal conseguiu respirar diante da presença esmagadora da criatura. Tentando manter a calma, ela ajustou o dispositivo em suas mãos, preparando-se para usá-lo. O monstro deu um passo à frente, seus movimentos lentos, mas calculados. Ele era incrivelmente alto, suas cicatrizes visíveis mesmo na escuridão, e sua pele parecia estar em constante regeneração, como se o tempo não pudesse mais afetá-lo. Ele era uma combinação grotesca de carne e metal, resultado de anos de aprimoramentos que o tornaram mais do que apenas um experimento falho. Eu fui criado para ser imortal, ele continuou, aproximando-se ainda mais. Mas o preço da eternidade é o isolamento, o sofrimento. E agora, você veio me condenar novamente. Sem responder, Isabela apertou o gatilho do dispositivo, liberando uma descarga elétrica diretamente contra a criatura. O impacto foi tão violento que o monstro foi arremessado para trás, chocando-se contra a parede de pedra com um estrondo ensurdecedor. A energia crepitante iluminou a sala por um breve momento, e Isabela viu a criatura contorcer-se de dor. Porém, quando a luz da descarga se dissipou, o monstro ainda estava de pé, gravemente ferido, mas não destruído. Com um rugido de fúria, ele avançou contra Isabela, seus olhos queimando com um ódio intenso. Ela mal conseguiu se desviar, correndo desesperadamente pelos corredores, enquanto o monstro a perseguia com uma velocidade surpreendente para seu tamanho. O som de seus passos ecoava como trovões, e as paredes tremiam à medida que ele destruía tudo em seu caminho. Isabela sabia que o dispositivo não seria suficiente para matar a criatura. Ele era muito mais resistente do que qualquer coisa que Victor Frankenstein pudesse ter previsto. Ela precisava de uma nova estratégia, algo que pudesse neutralizar a criatura permanentemente. Lembrou-se de uma última anotação nos diários de Victor. O monstro tinha um ponto fraco. Um fragmento de sua essência vital estava armazenado em uma câmara secreta, escondida dentro da floresta. Decidida a acabar com o pesadelo de uma vez por todas, Isabela correu em direção à saída do laboratório, com o monstro logo atrás. A floresta escura parecia engolir o luar, e o som dos galhos quebrando sob seus pés era abafado pelo rugido da criatura, cada vez mais próximo. Finalmente ela avistou a câmara oculta, uma pequena estrutura de pedra coberta de musgo e vegetação. A porta estava entreaberta e dentro dela um brilho fraco pulsava. Com suas últimas forças, Isabela entrou na câmara e encontrou o que procurava: um pequeno cilindro de vidro contendo um líquido luminescente. Este era o coração da imortalidade da criatura, o segredo de sua regeneração infinita. Mas antes que pudesse destruir o cilindro, o monstro irrompeu pela entrada, derrubando as paredes de pedra em uma explosão de fúria. "Você não pode destruir o que eu sou", ele gritou, avançando para cima dela. Isabela, agora encurralada e sem opções, segurou o cilindro firmemente em suas mãos. Sabia que se o destruísse, acabaria com a criatura, mas a energia liberada também poderia destruí-la no processo. Em um momento de coragem desesperada, ela quebrou o cilindro contra o chão. Uma explosão de luz envolveu tudo, enquanto o grito do monstro ecoava pela floresta, seus gritos de dor se misturando ao som da própria realidade, se rasgando. A criatura finalmente começou a se desintegrar, seus pedaços se desfazendo no ar,
como poeira ao vento, e então o silêncio caiu. Isabela, mal respirando, sentiu a força da explosão a empurrar para trás. Quando abriu os olhos, a criatura de Frankenstein havia desaparecido. O pesadelo havia acabado, ou assim ela pensava. A explosão de luz havia sumido, deixando um rastro de cinzas e silêncio absoluto. Isabela permanecia deitada no chão frio da câmara, com o coração acelerado e o corpo exausto. Seus ouvidos ainda zuniam e a visão estava turva, mas o monstro de Frankenstein não estava mais ali. Apenas fragmentos de sua existência maldita flutuavam no ar como partículas de poeira, desaparecendo lentamente. Tudo indicava que o pesadelo finalmente havia acabado. Mas ao tentar se levantar, Isabela percebeu algo estranho. A câmara em que estava, antes opressiva e sombria, agora pulsava com uma energia que ela não conseguia explicar. As paredes de pedra, cobertas por símbolos antigos e enigmáticos, começaram a brilhar com um tom avermelhado, como se fossem parte de algum ritual que havia sido ativado com a destruição do cilindro. O chão tremeu sob seus pés, e com um som profundo e gutural, uma voz ecoou pelas profundezas da terra. Eu não posso morrer. O sussurro era sombrio e parecia vir de todos os lados. Isabela, com o corpo tenso de medo, girou ao redor, buscando a fonte daquela voz, mas tudo o que encontrou foi escuridão. Subitamente, algo se mexeu no fundo da câmara, uma sombra que não deveria estar ali. De repente, ela entendeu o que estava acontecendo. O cilindro que havia destruído não tinha apenas apagado a criatura. Ele havia libertado algo muito mais antigo e poderoso, algo preso nas profundezas da terra desde a criação do monstro. A sombra começou a tomar forma, um vulto amorfo que parecia se alimentar do próprio ambiente. E então, no centro da sala, um brilho doentio surgiu. Era o espírito da criatura, mas ele não tinha mais forma física. Era puro ódio, pura energia, incapaz de ser contida por meros meios humanos. A criação de Victor Frankenstein havia evoluído para algo muito mais sinistro, uma entidade imortal que agora não precisava mais de um corpo para espalhar sua maldição. Isabela percebeu o que aquilo significava. A destruição do cilindro não tinha libertado o mundo da criatura. Ela havia dado ao monstro a liberdade final, a capacidade de existir como uma força viva, sem limitações físicas. Agora, o espírito da criatura estava livre, capaz de se espalhar pelo mundo e infectar qualquer forma de vida que encontrasse, recriando o caos e a destruição em uma escala global. Com um esforço final, Isabela correu em direção à saída da câmara, seu coração disparado pelo medo absoluto. As árvores do lado de fora estavam torcidas e retorcidas, como se a própria natureza estivesse se distorcendo pela presença do mal recém-libertado. Ela correu em direção ao vilarejo, esperando encontrar refúgio, mas, à medida que se aproximava, seus piores temores foram confirmados. O vilarejo estava silencioso. Demais. As casas estavam abertas, as portas balançando com o vento, mas não havia um único sinal de vida. Algo já havia chegado até ali. Algo que se movia rápido, invisível aos olhos humanos, mas deixando um rastro de destruição em seu caminho. A criatura, ou o que quer que ela tivesse se tornado, já estava consumindo tudo ao redor. Desesperada, Isabela buscou abrigo na igreja abandonada no centro da vila.
Uma construção antiga que, segundo as lendas locais, era o único lugar protegido contra forças malignas. Ao adentrar o prédio, sentiu uma leve sensação de alívio. O interior da igreja parecia intacto, como se a energia sombria da criatura não conseguisse penetrar ali. Ela fechou a porta atrás de si e se encostou no altar, ofegante e desesperada. Não havia como escapar daquele horror. O monstro de Frankenstein havia evoluído para algo muito mais aterrorizante e implacável do que qualquer lenda poderia prever. Agora, ele não tinha corpo, não tinha limites. Ele era uma maldição viva que vagaria eternamente, consumindo tudo em seu caminho. Mas então, um pensamento passou pela mente de Isabela. E se houvesse uma maneira de prender novamente essa energia? E se o ritual que Victor Frankenstein começou pudesse ser concluído, de alguma forma, com um sacrifício? Ela sabia que não sobreviveria, mas se pudesse prender aquela força antes que ela destruísse o mundo, teria cumprido seu papel. Com as mãos trêmulas, ela começou a folhear os antigos diários de Frankenstein, agora claramente compreendendo os símbolos e rituais que antes pareciam indecifráveis. A última anotação de Victor, deixada com seu sangue nas margens de um dos livros, explicava o que ele havia feito e o que ainda precisava ser feito para conter a maldição. Isabela só teria uma chance, e o preço seria sua própria vida. Ela subiu ao campanário da igreja, de onde podia ver a escuridão avançando pela floresta, consumindo tudo em seu caminho. As nuvens rodopiavam no céu, e o ar estava pesado com a presença da criatura. Com a última vela acesa, ela começou o ritual, entoando as palavras que Victor havia escrito com desespero. Sentiu seu corpo sendo drenado de energia à medida que as palavras ganhavam vida, criando uma barreira invisível ao redor da igreja. Do lado de fora, a criatura rugiu. Sentia-se presa, incapaz de avançar. E então, em um momento de puro terror, a escuridão se concentrou em um único ponto e, com um estrondo ensurdecedor, desapareceu. Isabela, agora quase sem forças, caiu de joelhos. Ela havia vencido. O monstro estava preso novamente, dessa vez para sempre, dentro da barreira que ela criara. Mas o preço havia sido alto. Seu corpo estava fraco e ela sabia que não sobreviveria por muito mais tempo. Mas enquanto olhava para o vilarejo agora silencioso, sentiu uma paz inexplicável. A maldição de Frankenstein havia terminado, pelo menos por enquanto.